Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso lar dessa noite, em que vamos nos reunir mais uma vez para as reflexões em torno do Evangelho, para o nosso encontro semanal de reflexão, de estudo, de oração, de confraternização. Eu vou desde já agradecendo a sua companhia, desejando que o nosso encontro na noite de hoje seja um encontro efetivamente surpreendente. Que todos nós, não importa onde estivermos, mesmo diante da distância física, consigamos nos sentir formando uma só família e percebendo a presença de Jesus entre nós. O Cristo nos disse que onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria. E aqui nós estamos, sem dúvida nenhuma, na presença do Senhor. E como sempre falamos, se você deseja contribuir com a nossa atividade, basta apenas divulgar. Isso mesmo, compartilhe a nossa transmissão a partir de agora. E aí você estará ajudando com que nós consigamos chegar a outros corações e outros companheiros na noite de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos que já estão por aqui. Renata Costa de São Paulo, Elisane. Quero agradecer a presença da Margarete de Mauá, da Vladimar, da Jaciara Barbosa, de Aperibé. Seja bem-vinda. Do Leonor, da Cristiane. Cristiane é de Nilópolis, Maria Cristina do Rio de Janeiro, Meia, Adriana Fonseca de Jacarepaguá, Luzia, boa noite, Dagmar, seja bem-vinda, boa noite, agradeço aí as palavras de incentivo, Sônia Vaz de Petrópolis, seja bem-vinda, Flores Bela, Norma Sueli, que saudade, seja bem-vinda, Vera de Petrópolis, seja bem-vinda, Márcia Leite, boa noite, boa noite, Dora. Boa noite, Regina. A Vera tá lembrando que é de Botafogo. Boa noite, Maria Aparecida de Piabetá. Boa noite, Regina. Hoje ela tá dizendo que está dedicando o Evangelho à mãe dela, que está no CTI do Hospital Norte Dora, em Saquarema. Vamos orar por ela. Boa noite, Celinha. Boa noite, Márcia de Nilópolis. Boa noite, Dilma. Boa noite, Aparecida, Rosirene. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Eli Chaves, de Nova Iguaçu. Soledade. Tarcísio, boa noite. Seja bem-vindo. Verônica. Verônica não disse de onde é. Do Rio. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar, então, o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. E, como sempre fazemos, sempre temos uma página preparatória, né? E eu já, inclusive, coloquei aí na descrição do nosso vídeo qual seria a página de hoje. E a gente vai, então, fazer a leitura do texto do livro Pão Nosso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu deixei aí na descrição do vídeo a informação do título da página, para que vocês possam, caso desejem, né, reler depois esse texto, que vai ficar aí disponível para que vocês possam fazer a leitura com calma e refletir. Mas vamos prestar bastante atenção na mensagem de hoje, na mensagem inicial, que é de psicografia do Chico, e está no livro Pão Nosso. Lição 88. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija. Isso está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Vamos aos comentários de Emmanuel. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto
símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil, entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculos de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentado nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueça de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Eu vou até reler essa última frase. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então, queridos amigos, com essas reflexões propostas por Emmanuel, a partir do trecho da carta de Paulo aos Hebreus, que nos fala da necessidade de nós ampliarmos a nossa visão diante das situações difíceis da nossa vida, entendendo que o Pai sempre haverá de corrigir os seus filhos, tal qual nós fazemos com os nossos. Deus procede assim conosco. Entretanto, a correção do Senhor tem sempre um caráter pedagógico, desejando sempre que possamos aprender um pouco mais sobre o processo evolutivo, o processo de reforma íntima. Então, se nessa noite você, assim como eu, está por algum motivo sendo visitado, sendo convidado a experimentar uma correção do Senhor, eu te convido nesse momento a desenvolver o sentimento de compreensão acerca dessa dor, dessa aflição, aceitação, a fim de que o convívio com ela se faça de forma mais pacífica, sem rebeldia, sem queixas e produzindo o que há de melhor, que é a nossa regeneração. Vamos então fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor nesse início de atividade. Amigo Jesus, Mestre amado, amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, após as reflexões iniciais que nos convidaram a estabelecer um diálogo mais sensível com as nossas dores, com as correções que o caminho diário nos impõe. Estamos iniciando, Senhor, o nosso Evangelho do Lar da noite de hoje.
E gostaríamos muito de contar com a sua presença, que esclarece a nossa alma, conforta o nosso espírito. Por isso, Senhor, permita com que os amigos espirituais que já estão presentes no lar de cada companheiro que conosco se conecta neste momento, estejam envolvendo em uma onda de luz todos os lares, todos os ambientes domésticos sagrados que se conectam conosco nesse instante para a atividade de Evangelho no lar. E, sob a proteção do Senhor, sob a sua guarda, tendo os nossos horizontes compreensivos dilatados para absorver a mensagem da noite, nós pedimos, Senhor, abençoa-nos e permita-nos iniciar o nosso Evangelho do Lar na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, deixa eu ver mais quem chegou aqui para a gente agradecer, para a gente cumprimentar. Vou falar com a Maúde, boa noite. Márcia Pinto de Campo Grande, boa noite. Nair Ângela, boa noite. Ellen, boa noite. Boa noite à família Domingues, está nos acompanhando. Celinha, Christian, Terezinha de Belo Horizonte, Fátima, boa noite, de Guapi, Vera Lúcia Santos de Nilópolis, Ivani Maria, boa noite, Ana Paula, boa noite, Elissaia Ramos de Campo Grande, boa noite, Débora de São João de Meriti, boa noite, Verônica de Mauá, boa noite, Lulimar, boa noite, eu vi Jusilene chegando aí, boa noite, saudade enorme, Jesuidite chegou, boa noite, Fátima chegou, Márcia, boa noite. Tem as pessoas que têm uns sobrenomes difíceis, que a gente fica até com dificuldade de pronunciar e errar por algum motivo. Mas nós estamos todos lendo aqui. Agradecer a presença também da Dilma, que é lá de Teresópolis. Tive a oportunidade de conhecer o esposo dela essa semana, pessoalmente. Querido, nós vamos então ao estudo do Evangelho, lembrando sempre que nós estamos fazendo um estudo metódico, contínuo, né? Sequencial. Estivemos retornando aí desde o começo do Evangelho. Na semana passada nós refletimos no capítulo 1 do Evangelho sobre os itens 1 e 2. E hoje vamos conversar sobre o item 3. O título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E todo o diálogo estabelecido por Kardec se dá com base em reflexões a partir do estudo do capítulo 5, versículo 17 e 18, a 18, e 18, na verdade, do Evangelho de Mateus, onde o evangelista registrou que Jesus haveria de ter dito: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, a partir dessa reflexão do Evangelho de Mateus, Kardec desenvolve os seguintes temas: as 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e, em Instrução dos Espíritos, a nova era. Nós vamos hoje estudar especificamente o item 3 e 4, cujo título é O Cristo. Então, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí, eu te convido a abrir o Evangelho para acompanhar a leitura. Agradeço a presença de todos que estão chegando por aí e que estão expressando aí o seu carinho, não só por mim, mas por toda essa família que se forma todas as noites às 21h30. E lembra aqueles que chegaram da contribuição que podem fazer a nossa atividade compartilhando a transmissão.
Vamos então à leitura do primeiro parágrafo do item 3. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eu lembro sempre que você pode participar, interagir, colocando seus comentários aí no bate-papo, e à medida do possível eu vou fazendo leitura, os companheiros que estão acompanhando vão fazendo leitura também, e a gente vai interagindo, dialogando. É muito interessante que Kardec começa estabelecendo uma fala que para nós hoje, boa noite, Elciele, saudades enormes, vamos ter oportunidade de nos ver na Praça Florida. Chegou a Sandra Nogueira, Daniele Carim e a Laila, sejam bem-vindos. Kardec começa estabelecendo algo que para nós hoje é extremamente verdadeiro, com muito sentido, algo que a gente não imaginaria de outra forma. Mas que a época de Jesus foi algo em que ele precisou deixar bastante claro, né? Que quando ele diz assim, Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. Quando Jesus inicia o seu ministério, a prática do Cristo destoa da prática comum de muitos dos profetas da época. E Jesus, então, é tido por algum daqueles que observava, que acompanhava, aqueles que eram mais ferrenhos no cumprimento da lei judaica, como alguém que tinha vindo causar conflitos na lei, modificar a lei, destruir a lei. Então, para a época de Jesus, isso que é hoje uma afirmativa de Kardec era algo objeto de dúvida. De dúvida. Isso por quê? Porque aqueles homens que estudavam os preceitos judaicos, que dedicavam suas reflexões em torno do Pentateuco mosaico, da Torá, não conseguiam estabelecer uma distinção muito clara nos textos sagrados, daquilo que era efetivamente a lei de Deus, entre aquilo que era, na verdade, registros de uma lei civil estabelecida para regular as relações entre aquele povo. Então havia um certo conflito no proceder de Jesus, que dava a entender que o Cristo estava vindo para destruir a lei. Mas que lei, efetivamente, o proceder de Jesus se chocava? Será que era a lei de Deus? Vamos continuar a leitura então. Por isso é que se nos depara nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não quis fazê-la passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Vejam que interessante. Eu acho que pessoas já fizeram comentário, daqui a pouco eu já vou dar uma lida. Mas vejam que interessante. Kardec começa a estabelecer uma distinção. Olha, por mais que tenha parecido que Jesus tenha vindo destruir a lei, ele veio efetivamente cumpri-la. Mas para a gente compreender isso, é preciso que a gente faça uma verdadeira distinção. Estivemos, inclusive, mergulhando nesse conhecimento quando estudamos o item anterior, que era acerca da compreensão sobre o papel de Moisés. Porque Moisés, além de líder religioso, foi um líder civil, foi um legislador.
Então, boa parte daquilo que ele escreveu está imerso numa concepção, numa necessidade de regular relações sociais. Então, a própria lei de talião, difundida por Moisés, o olho por olho, o dente por dente, muito comum naquela época, é algo que é totalmente contrário à proposta de Jesus. Mas essa lei civil, de olho por olho, dente por dente, não é reflexo da lei divina. Essa lei, efetivamente, Jesus veio combater, veio destruir. E além disso, havia na prática judaica, época, algumas interpretações equivocadas das Escrituras. Um excesso nas práticas, no culto exterior, que Jesus também combate. Não à toa, o Cristo se esforçou para resumir toda a lei e todos os profetas que passaram pela história em um único mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse preceito se choca, sim, com os preceitos civis da época. Assim como daqui a alguns anos, as leis civis atualizadas vão se chocar com as leis civis do passado. Daqui a 10 anos, nós vamos olhar para os 10 anos que se passaram e vamos achar, nossa, como é diferente a legislação, como é estranha, como é absurda essa compreensão para os dias de hoje. Então, as leis civis, Jesus combateu aquelas que não estavam adequadas à proposta divina. Jesus combateu com o seu exemplo, amoroso, compreensivo, tolerante, sem fazer qualquer guerra. É importante que a gente faça essa distinção, né? Deixa eu ver se alguém já fez algum comentário. A Celinha está dizendo que é de Magé. A Gil chegou, agradecendo a oportunidade de estar conosco no Evangelho da noite de hoje. O Beto Orlando também chegou. Maria Lima chegou. O Beto está dizendo que é de Rio Bonito. Seja bem-vindo, Beto. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se alguém já fez algum comentário até onde lemos. Eliane Ramos está dizendo que é da Penha. Leia chegou. Angélica, seja bem-vinda. Saudade de você. Vamos ver se alguém já fez algum comentário. Achei que tivesse lido algum comentário de alguém, mas parece que não li. Então vamos ler mais um textozinho. Quero que vocês me acompanhem aí. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprido integralmente, isto é, fosse praticado na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou, ao menos, de algum povo? Sendo filho de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da sua solicitude. E aí depois Kardec já começa a abordar uma outra perspectiva do registro do Evangelho de Mateus, que é o finalzinho, quando Jesus teria dito que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido. Nesse momento, como Kardec nos propõe, Jesus dá a ideia de unidade do mandamento. Jesus dá a ideia de universalidade do ensinamento. A lei divina, ela é para todos, de forma indistinta. Ela não está reservada apenas para um povo específico, escolhido. Enfim, é importante, né? Porque muitas vezes, sobretudo naquela época, era muito difícil compreender essa unidade do pensamento divino, né? Porque judeus achavam que só eles eram filhos de Deus. Samaritanos tinham divergência. Então eles achavam que o amor deveria ser reservado especificamente só para aqueles que eram
da mesma comunidade que eles, da mesma religião que eles. Então, os judeus não precisavam amar samaritanos, samaritanos não precisavam amar judeus. Então, havia esse conflito, porque eles interpretavam a lei divina de forma parcial, quando, na verdade, há uma unidade na lei. A lei de Deus, ela é para todos, não há distinção. Quando Jesus propõe um amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse próximo é qualquer um, não importa se é político, não importa se é corrupto, não importa se é homicida, não importa se é suicida, não importa se é adúltero, não importa se não é meu parente, não importa se é meu inimigo, não importa. A proposta do amor é para todos. É claro que há gradações desse amor, até porque é muito mais fácil desenvolvermos um amor por aqueles que nos são afins do que por aqueles que nós temos certo sentimento de animosidade. Entretanto, o próprio Evangelho, mais à frente vamos ver isso, vai ensinar uma proposta de amor aos inimigos, que não é bem como a proposta de amor aos amigos. Mas a proposta de amor, de tolerância, de respeito, de compreensão, de não desejar o mal do outro, é para todos. Às vezes, a nossa forma de expressar amor pelo inimigo pode ser exercida unicamente em não desejarmos o mal dele. A gente não precisa abraçá-lo, beijá-lo, amá-lo, porque Jesus falou que tinha que amar a todos, como a si mesmo. Mas aquele é meu inimigo. Eu tenho dificuldade de relacionar com ele. Como que eu faço? Como que eu começo? Começa não desejando o mal dele. Já é uma boa e bela expressão de amor. Deixa eu ver, o pessoal está dizendo que está falando e eu não vi. Celinha disse que falou e eu não consegui ler. A Luzia está dizendo, ele não veio destruir a lei, ele veio ensinar o amor, empregar o amor. Exatamente isso, Luzia. Toda a proposta de Jesus é pela exemplificação dos mandamentos que já estavam registrados, porque algumas vezes, por isso que ele diz, ele não veio destruir a lei, ele não veio trazer nenhuma lei nova. Tudo que Jesus propõe já estava no Velho Testamento, mas estavam interpretando de forma equivocada, de forma restritiva, apenas para alguns. E Jesus o que faz? Ele amplia de uma forma que essa proposta de amor se faz para todos sem limite e, sobretudo, ele exemplifica pelas suas próprias ações. A Regina Esteves está dizendo, a lei de Deus é imutável para todos nós. O que muda é o nosso entendimento perante a lei divina, com o nosso amadurecimento. A partir do momento, exatamente como a Regina fala, que a gente vai amadurecendo, nós vamos conseguindo interpretar a lei de forma diferente. Na verdade, nem de forma diferente, mas de uma forma mais madura, mais ampliada, né? Divaldo, ele diz que todo ano ele lê o livro dos Espíritos e todo ano ele aprende uma coisa nova que ele não sabia que estava lá no ano anterior. Não é que surgiu uma coisa nova no livro, mas é que a gente amadureceu e consegue interpretar as coisas de uma forma diferente. O Tarcísio diz, a lei divina e todo o seu amor é para todo o universo. Amor este que ainda não compreendemos totalmente. Deus não seria misericordioso se fosse seletivo. É exatamente isso. E isso nós temos que aplicar para a nossa sociedade. Nós hoje acabamos fazendo muitas divisões. Não é isso? A divisão daquele que é idoso, daquele que é negro, daquele que é homossexual, daquele que é heterossexual, daquele que é bissexual, daquele que é rico, daquele que é pobre, daquele que é direita, daquele que é esquerda, daquele que é capitalista, daquele que é socialista. Nós estamos dividindo a sociedade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando a proposta de Jesus é uma proposta de unidade, de amor indistinto. E isso a gente precisa compreender de forma profunda. Essa proposta nos dá a entender um outro ensinamento em não atirarmos a pedra a quem estiver sem pecado. Por isso a lei abrange todos e todos. Disse Aparecida. A Soledade fala, devemos amar a todos sem distinção. É exatamente isso.
Vamos ler mais um trecho, vamos para o penúltimo parágrafo. Quero que você acompanhe a leitura. Na verdade, é o último parágrafo, ele é bem grandão, né? Acompanhe a leitura. O item 4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Essa compreensão que Kardec coloca aqui, ela é fundamental. Veja, alguns de nós entende ou entendeu Jesus no passado como um líder social. Na verdade, essa, por exemplo, foi a concepção de Judas, né? Judas achava que Jesus iria implantar o reino de Deus liderando a administração do mundo, a administração política do mundo. E acabou se equivocando. Se nós entendemos Jesus como um legislador civilista, um legislador criminal, um legislador político, nós vamos ter muita dificuldade de entendê-lo. Não é à toa que no Livro dos Espíritos, na menor resposta que os Espíritos oferecem a Kardec, na questão 625, é perguntado qual é o modelo perfeito de homem que nós temos para servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem: Jesus. Então Jesus não é simplesmente um líder político, Jesus não é simplesmente um líder religioso. Jesus é um modelo de homem. Então tudo aquilo que ele propõe se adequa à nossa vida política, nossa vida social, nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida afetiva, nossa vida íntima. Porque Jesus é um modelo de homem, ele não é um modelo de líder religioso. Ele não é simplesmente um modelo de líder político. Ele é muito mais do que isso. Ele é um modelo de homem. O homem perfeito, dão os Espíritos a entender. Um homem perfeito para nos servir de exemplo. Continua, daqui a pouco eu leio os comentários que vocês estão fazendo aí. Cabe-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade que lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a este reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Veja que interessante, agora Kardec começa. O grande objetivo de Jesus é nos fazer compreender que a vida verdadeira não é aqui, que há um reino de Deus que nos espera, uma pátria verdadeira, que essa vida aqui é momentânea e serve para nos conduzir ao reino de Deus. Entretanto, ele não conseguiu falar todas as coisas. Alguém falou aí um pouco sobre o nosso amadurecimento, acho que foi a Regina, né? E naquela época nós não éramos maduros para compreender todas as realidades divinas, todas as realidades espirituais. Então Jesus lançou o germe, como diz Kardec, de todas as coisas. Mas ele não falou de tudo. Tanto é que ele mesmo disse que ele iria, mas ele enviaria um outro Consolador. O Espírito de verdade, que ficaria eternamente conosco, que nos falaria todas as coisas. Se haveria de vir um Espírito de verdade para falar todas as coisas, é porque ele não tinha dito tudo. E ainda continua, e que iria nos fazer recordar tudo o que ele havia dito. Ou seja, até o que ele disse, nós haveríamos de esquecer. Então vejam que interessante, Jesus lançou a semente, mas ele não conseguiu, não por conta dele, mas por conta do nosso amadurecimento, nos falar todas as coisas. Ele próprio declarou que ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos,
Para ser apreendido o sentido oculto de algumas de suas palavras, Misha se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Então, para que a gente conseguisse entender a grandeza de tudo que o Cristo estava propondo, faltava amadurecimento da nossa parte. Faltava uma chave indispensável à compreensão. Por isso tem uma música que diz, né, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Olha que interessante. Vamos para aqui terminar. As ideias, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A última frase. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e para o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, a ciência tempo para progredir. Olha que interessante. Nesse capítulo nós vamos estudar sobre a aliança da ciência e da religião. Mas Kardec aqui já fala, era preciso, inclusive, que nós amadurecêssemos até no conhecimento científico para conseguir entender Jesus. Veja que hoje, por exemplo, práticas espíritas como a transfusão biomagnética através do passe já é aceitado pela ciência e foi incluída como práticas do Sistema Único de Saúde no nosso país. Veja o quanto que a ciência amadureceu e traz base científica para conhecimentos religiosos. Então, o quanto nós precisávamos avançar para conseguir entender tudo o que Jesus havia proposto. Então, Kardec é realmente muito sábio. O César diz que está falando de Raiz da Serra. Deixa eu ver aqui. Márcia Leite. Bruno, verdade, a intolerância está muito acelerada. Devemos amar uns aos outros sem distinção. Kátia diz, Kátia Souza, Bruno, acho que ela está nos assistindo hoje da Argentina. Que bacana. Receba aí nossas vibrações amorosas na Argentina. A Adriana diz, se sempre pensarmos no modelo de vida que Jesus nos deixou através dos tempos, sempre teremos a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Que sempre busquemos essas atitudes, as nossas, para evoluirmos o quanto antes, pois o tempo está passando e devemos aproveitar melhor cada minuto. Nunca saberemos qual será o último. Verdade, infelizmente, Jesus, ele se tornou o guia de muitos de nós, mas não o modelo. O que é o guia? O guia é aquele que eu escolhi para seguir. O modelo é aquele que eu me espelho. Então, Jesus é o nosso guia. Não à toa ele disse, né? Haveria um só pastor, um só rebanho, um só pastor. É interessante que muitas crenças que nós respeitamos, que nós temos carinho, respeito profundo, embora as divergências na concepção religiosa, mas tratam as suas lideranças como pastores, né? E na religião espírita, nós não tratamos a liderança religiosa como pastor. Por que nós não tratamos assim? Porque Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor. E o pastor é um só. O pastor é o Cristo. Ele é o pastor. As lideranças religiosas não são os pastores, porque o pastor ele traz segurança, ele mostra o caminho, ele cuida das ovelhas. Nenhum de nós, seres mortais, temos condição, alcançamos essa condição ainda, haveremos de alcançar um dia, mas atualmente não alcançamos essa condição. Então não podemos nos considerar pastor de ninguém. Agora, quando ele conversa com Pedro, o que ele diz? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós que estamos na liderança religiosa, não somos pastores da vida de ninguém. Porque o pastor, ele mostra o caminho já foi mostrado por Jesus. Ele é o pastor. Nós somos apacentadores. O que é um apacentador? É aquele que, de alguma forma, tenta trazer calma. Nós não mostramos o caminho,
Nós só tentamos acalmar para que as pessoas percebam qual é o caminho. Essa é a proposta da liderança religiosa, né, nos tempos atuais. A Fátima diz assim: é mesmo, o nosso amadurecimento científico nos ajudou a entender Jesus. Eu vi que a Dorilan está por aí também, mas ela não me deu boa noite, mas eu vi que ela está por aí. Seja bem-vinda. Eu vi também que chegou por aí o Jovian, que não me deu boa noite, mas está por aí. Seja bem-vindo. Querido, nós encerramos por aqui o estudo do Evangelho da noite de hoje. Foi muito bom, eu vi que vocês contribuíram muito. Façam sempre isso. Façam isso, na verdade, o quanto antes, né? Assim que a gente começar a ler, já deixa aí a sua impressão para que dê tempo para a gente ler e compartilhar, porque às vezes alguns deixam só para o finalzinho e aí o tempo fica corrido. Na semana que vem nós vamos estudar os itens 5, 6 e 7, que trata do Espiritismo. Nós vamos para o nosso instante final do Evangelho no Lar. Nós sempre falamos que os últimos momentos do Evangelho no Lar, tal qual é proposto pelas reflexões do movimento espírita, num livreto produzido pela Federação Espírita Brasileira, os últimos instantes é dedicado pela irradiação para a paz no mundo, para os doentes, para os aflitos e para a magnetização da água. A água é o mineral mais fácil de mudar de propriedade. Tanto é que foi utilizado por Jesus nas bodas de Caná. Então, nesse momento final, nós oramos, nós irradiamos o nosso amor para aquele que amamos, para aqueles que estão necessitados, para a nossa sociedade inteira e, inclusive, nós pedimos aos espíritos amigos que possam magnetizar a água, que nos servirá de remédio, de refrigério à alma e ao corpo nesse instante. Então a gente sempre coloca uma canção para que você possa dar uma corridinha lá, dá tempo de dar uma corridinha lá, pegar um copo com água, se preparar emocionalmente, espiritualmente, para esse instante de oração, esse momento em que nós vamos aqui unificar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para estarmos orando, né? E sempre nesse momento eu coloco uma música, para nos auxiliar aí a entrarmos, né, nessa vibração de oração, nessa vibração de paz, né, efetiva. E nesse momento, nesses instantes finais, eu quero que a gente esteja vibrando muito, 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 doando nossas melhores vibrações para os países de Moçambique e Zimbábue, que foram vitimados por uma tragédia climática que já matou 700 irmãos nossos e já mexeu com a vida de mais de 700 mil irmãos nossos. E infelizmente, por serem países subdesenvolvidos, talvez até por um preconceito étnico-racial, está esquecido da grande mídia. Nós não vemos as lideranças falarem, as lideranças políticas, não vemos a televisão dar a cobertura que merecia, mas irmãos nossos estão em sofrimento nesse instante. Irmãos nossos em humanidade. Então eu gostaria muito que, nesse momento final, nós estivéssemos orando por esses irmãos em aflição nesse instante, por essas nações co-irmãs nossas. E também eu queria pedir que vocês incluíssem nos pedidos de oração nesse instante, nesses momentos finais, a mim também. Essa semana eu recebi um convite bacana que pode ampliar muito a nossa tarefa de divulgação do Evangelho, da mensagem espírita. O convite, inclusive, veio por uma companheira, veio por intermédio de uma companheira que nos acompanha, a Dilma, lá de Teresópolis. Só que será um grande desafio.
E nós precisamos das orações de vocês, das preces, para que a gente consiga formatar o trabalho, para que a gente consiga aceitar o convite e seguir adiante. Então eu quero pedir que a gente ore por Moçambique, ore por Zimbábue e ore também por mim, além das orações que vocês costumam fazer, sempre aí por vocês. Vamos ouvir de Alan Filho a canção Mar da Vida. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas do mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas do mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz
Queridos amigos, então, com essa mensagem otimista que o Alan conseguiu traduzir na canção, envolvendo desde já em nossos pensamentos essas nações co-irmãs que precisam das nossas melhores vibrações nesse instante, eu quero te convidar a adotar uma postura confortável em seu lar, tranquilizar o seu corpo, equilibrar os seus pensamentos, para que nós possamos orar ao Senhor. Amigo Jesus, misericordioso Senhor, supremo governador deste planeta, unimos os nossos pensamentos nesse instante para, em sintonia de prece, estabelecermos diálogo contigo. Começamos a nossa rogativa, Senhor, expressando nosso sentimento de gratidão. Te somos gratos, Mestre. Olha a beleza da noite em que vivemos. Olha a maravilha, Senhor, de termos o Teu Evangelho como refúgio e fortaleza das nossas almas, onde podemos mergulhar nos nossos instantes de dor, de aflição. Te agradecemos, Senhor, porque se estivemos nesta noite reunidos, é porque temos um lar. É porque temos um teto físico que nos acolhe. E não podemos desconsiderar, Senhor, que isso é muitas vezes um privilégio. Somos gratos, Senhor, porque temos o alimento, porque temos o corpo, porque temos a família. Porque temos a nossa voz que fala, muitas vezes de forma até desequilibrada. Temos o nosso ouvido que consegue escutar a mensagem da Boa Nova, que brota de muitos verbos diferentes, inspirados pelos teus missionários na terra. Agradecemos, Senhor, porque somos felizes com a oportunidade de retorno à vida física. Ah, Jesus, sabemos que lá no mundo espiritual há uma fila enorme de companheiros implorando a oportunidade de retornar à vida física para reestabelecer os seus caminhos. Por isso começamos a nossa prece, Jesus, expressando a nossa gratidão. Mas, infelizmente, Senhor, o nosso olhar é tão tacanho, limitado, restrito, que nós ainda temos o que pedir. Precisamos pedir, Senhor. E nesse momento, nós aproveitamos que somos tantas mentes unidas para vibrar, Senhor, pelas nações que recentemente foram vitimadas pela tragédia natural, Senhor, que ceifou mais de 700 vidas, trazendo tristeza e sofrimento a mais de 700 mil irmãos nossos. Ah, Jesus, abençoa essas terras, abençoa esses espíritos que retornam ao mundo espiritual. Um momento de transição é tão delicado, Senhor. Ajuda essa nação a se reerguer, a conseguir olhar com otimismo para o futuro, com esperança, a entender que nada é castigo de Deus. Tudo tem um propósito, uma razão de ser, uma explicação que faz sentido e que dá sentido à vida. Jesus, estamos aqui hoje vibrando e pedindo que o seu amor, como governador deste planeta, alcance
aquelas terras. Sabemos o poder da nossa vibração, Senhor, do nosso pensamento unido. Por isso te pedimos, porque sabemos que tu podes acalentar, aliviar e acalmar a todas as dores. Rogamos pelo nosso lar, pelo meu lar, pelo lar daqueles que me acompanham, pelos desafios da semana que teremos que enfrentar. Mas desde já, te agradecemos por tudo, pois sabemos que cada coisa surgirá na dose necessária para o nosso aprendizado. Ah, Jesus, nós somos tão imperfeitos, desperdiçamos tantas oportunidades incríveis. Por isso nós queremos te pedir também na nossa oração, perdão, Senhor, porque muitas vezes não aproveitamos as oportunidades que surgem em nosso caminho. Acalenta os corações daqueles que muitas vezes nós acabamos ferindo sem desejar, porque infelizmente, Senhor, nós ainda não sabemos amar como gostaríamos que soubéssemos. Abençoa-nos, Mestre, permita com que o copo de água que aqui está se transforme em lenitivo para as nossas dores. E assim, Senhor, encerramos o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje, agradecendo a sua prestimosa presença. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso Evangelho por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Quero dizer que eu vi alguns companheiros que estavam aí, que falaram no final. Eu vi o Isaías de Salvador. Eu vi muitos companheiros. Eu quero dizer que eu li também algumas mensagens, pessoas dizendo, me insere na sua lista de transmissão da oração diária, me manda lá o seu WhatsApp inbox pelo meu Facebook, eu vou te inserir na oração diária. Mas é importante que quando eu te mande a primeira mensagem, você me salve na sua agenda de contatos. Senão o WhatsApp entende como uma mensagem spam e bloqueia e você não consegue receber as minhas orações diárias. Então me procure no meu Facebook pessoal, Bruno Lourenço, ou aqui mesmo pelo Facebook do nosso Evangelho, me manda inbox o teu número do WhatsApp que eu vou te inserir na lista de transmissão. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, hoje nós tivemos muitos companheiros, no ápice do nosso encontro nós tivemos cerca de 80 companheiros reunidos aqui no nosso Evangelho no Lar, e eu quero pedir a sua contribuição na divulgação da nossa página. Nossa página alcançou essa semana quase 600 seguidores. E eu quero lançar aqui um desafio, para que no próximo domingo nós tenhamos 1000 seguidores na nossa página. Mas nós só vamos alcançar esse desafio se você contribuir divulgando. Se cada um dos 80 companheiros que passou por aqui conseguir divulgar a nossa página para 5 pessoas, nós vamos conseguir alcançar no domingo que vem 1000 seguidores. E isso é importante para a divulgação do nosso trabalho, porque aqueles que estão seguindo a nossa página são notificados quando iniciamos a nossa transmissão. Então compartilhe a página, transmita para companheiros pelo WhatsApp, pelo boca a boca, no seu centro espírita, na sua família, para que nós possamos ampliar o nosso número de familiares reunidos todos os domingos no nosso Evangelho no Lar. Te espero no próximo domingo, às 21h30, e com certeza com algumas outras novidades que nós teremos para compartilhar aqui. Lembre-se sempre, nada deve te perturbar, nada deve te amedrontar. Sabe por quê? Porque tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Graça e paz a todos os lares e corações.